Nessa aula, nós vamos falar sobre construtores. O construtor ele é responsável pela inicialização do nosso objeto. Então, toda vez que nós instanciamos a nossa classe, o construtor é automaticamente chamado. Construtor deve sempre ter o mesmo nome da classe. Então, ao criarmos um construtor, nós precisaremos dar o nome da classe. O construtor ele não permite retorno. Embora o construtor lembre bastante um método, quando é escrito, ele é diferente na forma como é executado e não permite retorno de valor. O construtor também não é obrigatório. Caso você não defina um construtor, não terá problema. Então vamos à prática que ficará mais fácil entender esse conceito. Vamos iniciar essa aula abrindo o Eclipse. No Eclipse, nós vamos criar mais um projeto para entendermos como funciona o construtor. Então, vamos até a lateral com o botão direito, Novo, vamos até Java Project. No nome do projeto, vamos escrever Construtores. Vamos manter as configurações aqui, vamos clicar em Finalizar. Criamos o nosso projeto. Dentro de construtores do SRC, nós vamos criar um pacote e vamos colocar o nome do nosso pacote com.aulajava.construtores e vamos clicar em Finalizar. Aqui dentro ainda, nós vamos criar uma classe, que será a nossa classe principal. Então, vamos colocar aqui construtor principal. Então, esse vai ser o nome da nossa classe. Vamos marcar a opção Public Static Void Main e vamos clicar no Finalizar. Temos então agora a nossa classe principal. Vamos apagar os comentários aqui dentro. Vamos agora criar dentro do nosso pacote uma nova classe. Vamos chamar essa classe de classe conta. Não vamos marcar o Public Static Void Main e vamos dar um Finalizar. Temos então agora a nossa classe principal e a nossa classe conta. A nossa classe conta, nós vamos criar dois atributos, ambos privado. O primeiro vai ser o número da conta. Então, pode ser um int, número, conta. O segundo vai ser um private também, pode ser double, saldo. Então, temos aqui dois atributos, número da conta e saldo. Vamos criar agora o nosso construtor. Então, supondo que nós precisamos usar a conta, então, imaginando que essa classe conta ela vai gerenciar as movimentações relativas a uma conta bancária de verdade. Então, nós simplificamos aqui, porque uma conta bancária de verdade poderia ter a agência e o número da conta. Nesse caso, vamos colocar só o número da conta, para simplificar o nosso exemplo. E temos aqui o saldo. A ideia do construtor é iniciar, deixar o objeto preparado para ser utilizado. Então, ao instanciar o conta, o construtor automaticamente é chamado. Então, vamos fazer o primeiro teste para ver que realmente isso acontece. Então, para definir um construtor, nós precisamos apenas escrever o nome da classe. Então, escrevemos aqui public, que o construtor é público, escrevemos conta, abrimos e fechamos chaves. Perceba que no construtor nós temos aqui os parênteses. Dessa forma, é possível passar parâmetros para o construtor. E aqui nós temos o corpo do construtor. Então, dentro das chaves é que nós escrevemos o que o construtor faz. Perceba que o construtor ele lembra bastante a criação de um método. Então, criamos um método mais ou menos da mesma forma. Perceba que o método ele tem uma definição antes do nome que identifica se o método tem retorno ou não. Então, se nós colocarmos aqui void, quer dizer que esse método não tem retorno. E se nós colocarmos aqui string, esse método tem um retorno string. O construtor ele não tem essa definição. Embora ele se pareça bastante com o método, a sua utilização é bem diferente. Então, vamos fazer o primeiro teste. Vamos colocar aqui system
system.out, system.out.println, e aqui dentro nós vamos escrever construtor invocado. Então, perfeito. Esse construtor, então, vai ser chamado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos no nosso construtor principal, vamos criar uma variável conta, que é do tipo conta, e vamos instanciar a nossa classe conta aqui. Então, vamos salvar. Aqui nós podemos instanciar diretamente. Perfeito. Temos, então, agora a nossa classe instanciada. Então, temos aqui o conta e instanciamos ela. No nosso construtor, nós exibimos o system.out.println construtor invocado. Vamos, então, executar. Vamos clicar aqui em cima para executar. E perceba que, ao executarmos essa classe principal, automaticamente o construtor foi chamado. Então, nós não temos nenhuma chamada para nenhum método, para nada. Isso indica que, ao instanciarmos uma classe, automaticamente o construtor é chamado. O que poderíamos fazer aqui agora? Poderíamos passar também um parâmetro para o construtor. Então, vamos colocar aqui int conta. Tá? Então, aqui o int conta, ou podia ser o n conta, né? Que seria o número da nossa conta. Então, dessa forma, nós podemos aqui, direto no construtor, perceba que já tem um erro, ele já mostra aqui, informando que nós precisamos adicionar o argumento, o parâmetro conta, que é um inteiro. Então, ao colocar no construtor aqui, nós precisamos definir o número da conta ao instanciar essa classe, nós precisaremos passar o número da conta aqui. Então, vamos colocar aqui o número da conta 100.230, tá? E prontinho, já não temos nenhum problema mais aqui, porque automaticamente vai ser passado esse valor para o construtor. O que vamos fazer aqui? Quando nós instanciarmos a nossa classe, automaticamente nós já estamos passando a informação mais importante para esse objeto funcionar corretamente, que é o número da conta. Então, com o número da conta sendo passado na hora que você instancia a nossa classe, que você cria uma instância dessa classe, você já consegue inicializar esse objeto. Então, aqui nós podemos inicializar a conta. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar a palavra reservada dis, lembrando que a dis, com ela é possível acessar atributos e métodos dentro do contexto dessa classe, e vamos localizar o número conta, que vai receber o n conta. Perceba que eu coloquei aqui os nomes diferentes, apenas para não confundir. Então, temos aqui o n conta, que será associado automaticamente ao dis número conta. Vamos criar aqui um método de teste. O método não vai ter nenhum retorno, e vamos chamar esse método de imprime. Tá? Então, public void imprime. Esse método ele vai apenas imprimir o dis número conta. Então, vamos utilizar o system. E aqui dentro, nós vamos colocar o dis número conta. Perfeito, vamos salvar, vamos voltar aqui no construtor. E agora nós vamos chamar, utilizando conta ponto, vamos chamar e invocar aquele método que é o método imprime. Vamos executar novamente. E nós temos aqui o número da conta sendo exibido. Então, nós utilizamos o construtor para iniciar o número da conta. O objeto conta, para que ele funcione corretamente, é interessante que você tenha o número da conta já definido. Então, utilizando o construtor, fica fácil você configurar e inicializar as informações necessárias para esse objeto. Então, nessa aula você viu como criar um construtor, você viu que é bem parecido com o método, mas o seu funcionamento é diferente. Ele é chamado toda vez que você instancia uma classe. Muito fácil, então até a nossa próxima aula.